E ninguém cala esse chororô. Chora o dirigente, chora o jogador, chora o torcedor. Brincadeiras à parte, Flamengo amassa, apesar de ter feito só um gol. E jogador vai ter que procurar a fada do dente. Meus amigos, Boto fala pela primeira vez da saída de Wesley, que não tem jeito. Ele dá explicação, vou trazer detalhes aí. Neymar da entrevista para defender Felipe Luiz. Como assim? Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Flau, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que agora tá arrancando o dente. E vamos ganhar do Vasco também? Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, situação é a seguinte, clássico tenso, muita confusão pós-jogo, muita confusão durante o jogo. Teve uma entrada do De La Cruz ali que poderia ter sido expulso, mas não foi. Teve uma entrada do Barbosa também no Wesley, que ele era para ter levado vermelho, logo na entrada da área ele poderia ter sido pênalti. Ele atropelou o Wesley e ficou por isso mesmo, nem chamaram o VAR. O Flamengo também nem reclamou. O jogo continuou. Primeiro tempo, o Flamengo chegou a ter 75% de posse de bola. O Flamengo jogou muita bola. O Flamengo colocou o Botafogo na rodinha ali e ficou brincando com ele. Porém, lá ele. E porém, depois disso tudo, aí, o Flamengo amassou o primeiro tempo inteiro. Não fizemos gol. Fomos pro segundo tempo. Segundo tempo, caiu o ritmo de alguns jogadores. Cansaço, calor. Caiu o ritmo também dos jogadores do Botafogo. O jogo ficou meio lento, coisa e tal. Até que após uma falta ensaiada, uma cobrança aí na qual o lateral cabeceia e desvia para o zagueiro fazer o gol, ou o zagueiro desvia para o outro zagueiro fazer o gol. É de lateral para zagueiro ou de zagueiro para zagueiro? Comenta aí, porque para mim o Danilo sempre vai ser lateral, mesmo jogando na zaga. E você vê a diferença e a qualidade dele, o estilo que ele sai. Salvou uma bola em cima da linha, o Varela também salvou uma outra bola difícil. Então o Flamengo consegue fazer o gol com o Léo Ortiz, gol importantíssimo, vence pela segunda vez, entre aspas, aí, o campeão na sorte da Libertadores e o campeão na sorte do Brasileirão, porque foi na sorte que eles ganharam ano passado. Se tivesse mais algumas partidas ali, o Flamengo ganhava o Brasileirão, e se não fosse enfrentar outro time amarelão, que é o Atlético Mineiro, o Botafogo tinha perdido a final da Libertadores, então foi na sorte. Mas voltando para o Carioca, que é o que interessa, Mengão assume a liderança, um jogo muito difícil, muito trucado. Jogadores do Flamengo aí tem que ser exaltado. Vamos começar pelo Varela. Varela jogando improvisado. Foi muito jogador, principalmente defensivamente. Quando era para atacar, muitas das vezes ele voltava a bola. Isso aí me incomodou um pouco. Mas na parte defensiva foi muito bem. Já se você pegar os dois zagueiros ali, né? O Danilo e o Léo Ortiz. O Léo Ortiz dispensa comentários. O Danilo está chegando agora, a gente sabe a qualidade do jogador. Jogou muita bola também. Aí você pega na lateral direito. O Wesley fez um primeiro tempo abaixo, no segundo tempo, com a entrada do Gerson, melhorou, ficou mais agudo. Parece que ele gosta de jogar ali com o Gerson. Vamos falar também das punições que vão ter ainda depois do jogo. Hein? Mais à frente ali, o Alan, que tá jogando o Alan, que volta por cima desse jogador. O jogador que estava escanteado. Era um jogador que a torcida não queria nem ouvir o nome. Era reforço para o Flamengo quando ele não jogava. E agora o Alan tá jogando muita bola. Show de bola. Aí mais à frente, De La Cruz. Esse aí dispensa comentários, voltou a jogar bem, tá descansado, tá jogando muito. Arrascaeta ainda não conseguiu pegar o seu melhor ritmo, mas consegue ajudar o time com a sua inteligência. Tivemos ali também Luiz Araújo, sempre ajudando o time, principalmente na parte defensiva. Ele faz esse serviço aí que é espetacular, ajudou muito o time na parte defensiva e é importantíssimo esse tipo de ajuda aí. O Juninho, por sua vez, não teve bem, estava bem abaixo. A gente viu ali que não estava com qualidade, ainda se lesionou, saiu por precaução. O Flamengo vai avaliar o jogador hoje e possivelmente mais tarde vai soltar a nota informando aí qual foi o tipo de lesão dele. Deve ter sido leve, porque assim que ele sentiu, ele já começou a dar uns migué para sair. Né? E aí entrou o Bruno Henrique. Bruno Henrique é um arrasador de Botafogo. Apesar de não ter feito o gol, mas prendeu a zaga deles todinho, infernizou. Tivemos o Michael também que entrou jogando muita bola. Gerson,
jogou bem demais. O Everton Araújo chegou dando conta ali no meio de campo no segundo tempo. Pulgar, dispensa comentários, também um baita volante a nível Barcelona, assim como gosta de exaltar o Filipe Luís. E o Flamengo, por sua vez, espero não ter esquecido de ninguém, e o Flamengo, por sua vez, sai com a vitória maiúscula, segunda vitória no ano em cima do Chora-Fogo, cavalo paraguaio. Eles estão mordidos. O técnico lá, que era interino, já foi demitido, já vai entrar o Caçapa no lugar dele, outro técnico interino. É um time que o dono diz que tem muito dinheiro, mas passa por uma situação difícil, está sofrendo transfer ban na França, na Europa. Com isso, tem tirado jogadores do Botafogo, levado de graça para lá, tem vendido jogadores para tudo quanto é canto para poder arrumar dinheiro. E o Botafogo fez até algumas contratações para o Botafogo, mas uma delas, o Arthur, já contundido, está contundido, outros aí ainda nem estrearam. Mas a verdade é que esse ano vai ser um ano bem diferente e vai voltar, na verdade vai ser um ano igual aos anos anteriores do Botafogo, né? Vai ser diferente do ano passado, mas igual aos anteriores, que é o Botafogo lutando para não cair. E é isso aí. Não adianta chorar, se quiser chorar, vai chorar em outro lugar, não aqui. Meus amigos, confusão generalizada, o tal de Barbosa lá, que cara sempre arruma problema, o Ortiz falou isso, quando perguntaram ele quem começou a confusão, o Ortiz falou, sempre o mesmo jogador, não vou falar o nome, mas é sempre ele que arruma os problemas. Ele não aceita perder, ele arrumou a confusão, logo que acabou o jogo lá, ele tentou dar um soco no Bruno Henrique, o menino Cleito revidou e arrancou um dente dele. Agora fala do dente, eu fico pensando no cara que limpa o gramado ali, né? Que faz a manutenção do gramado. Quando ele achar esse dente, será que ele vai mandar o motoboy entregar esse dente pro Barbosa? Porque ele vai precisar, porque ficou feio, ficou parecendo um vampiro. Mas ele começou a confusão, os jogadores do Flamengo entraram, o Gerson foi expulso, e a situação vai ficar da seguinte forma. Depois disso tudo aí, hoje, por exemplo, o STJ deve começar a analisar as imagens. E há quem crave que o Bruno Henrique, o Cleito, entre outros aí, vão pegar uns ganchos pelo STJD. Vão ser punidos por alguma partida, podendo perder até 6 partidas. O Bruno Henrique, o Cleito, principalmente o Gerson. Sendo que o Gerson não agrediu ninguém, só discutiu. O Bruno Henrique foi vítima e o Cleito agiu em legítima defesa para defender o seu amigo. Mas devem levar um gancho, devem ser punidos, não ser desfalcos aí para o Flamengo futuramente, infelizmente, mas é a realidade do futebol brasileiro. Agora, o Flamengo se defende e age em legítima defesa, mas não pode perder a cabeça desse jeito, principalmente pro Cleito aí, como um garoto novo, e caiu na pilha e fez aquilo lá, né, só socando, deu 2 socos, um apenas pegou, você pega os 2 ali, era caixão e vela preta. Essa hora, o Barbosa estaria mal, porque um já arrancou o dente, imagina se o outro entra. Lá ele, né? Então é isso, meus amigos, Flamengo ganha, vence e convence. Flamengo com o Filipe Luís é outro time, é outro patamar. Voltamos a ser aquele Flamengo estilo 2019. Mesmo assim, a gente vê que os jogos não são fáceis. Ontem foi um jogo muito difícil. Clássico é assim. Tivemos essa sequência de clássico aí. Contra o Fluminense, arrancamos um empate. Contra o Botafogo, novamente, temos uma vitória. E sábado, o jogo que seria às 16h30 foi adiado para as 21h30 ou 21h45. Flamengo e Vasco. E vai ser outro clássico difícil, mas o Flamengo tem tudo para ganhar, tem um forte elenco e vamos ver o que dá. Detalhes. O Flamengo encerra essa sequência de clássico aí, que foi bom porque descansou bem o time, porque o time não saiu do Rio de Janeiro, então manteve o time no Rio de Janeiro. O próximo jogo também é no Rio de Janeiro, ali na Redondeza. Com isso, o Flamengo está descansado e está se preparando para ter força máxima no Brasileirão, que começa em março. Inclusive o Flamengo vai estrear contra o Internacional, tem a tabela aí já pronta, mas o primeiro jogo é contra o Internacional. Então o Flamengo já está preparando aí para começar o Brasileirão e sempre revezando jogadores no Cariocão. Inclusive, eu acabei esquecendo de falar, né? Ontem o Matheus Cunha fez uma boa partida, vacilou só naquela hora que rebateu uma bola para frente ali, que era para rebater para o lado. Mas mesmo assim, o Danilo foi lá e tirou a bola em cima da linha. Então ontem poupamos até goleiro, o que está precisando. Está muito quente o Rio de Janeiro. O Brasil é um país muito quente, lá está muito quente. Com isso, os jogadores têm cansado demais
E aí o Flamengo está até estudando aí, se reunir com os outros times, pedindo à FIFA a mudança de horário dos jogos, né? Reunir Flamengo, CBF, os outros times e a televisão, as donas dos direitos de transmissão, para poder estar mudando os horários dos jogos. Mudando da água por vinho, falando de mercado da bola, por quê? Porque José Boto dá uma entrevista e fala sobre a saída futura do Wesley. José Boto falou, agora não sai. Nosso principal lateral não sai. Mas no meio do ano, após o Super Mundial, há interesses de clubes como Barcelona, Manchester United, Zenit, entre outros aí, que desejam levar o jogador. O Barcelona queria levar ele quando ele ainda estava na base, não conseguiu e agora vem com força total. José Boto falou que menos de 35 milhões não sai do Flamengo. Tem uma matéria aí do Esporte da Espanha, do jornal lá da Espanha, que crava que o Barcelona fará uma proposta acima de 35 milhões de euros para contratar o Wesley agora, para o meio do ano ele ir embora para o Barcelona. Essa notícia não se confirmou com o José Boto, mas ele fala que no meio do ano não vai ser possível segurar o jogador, pois o jogador tem muita visibilidade na Europa, está na pré-lista do Dorival, deve ser convocado para a seleção brasileira. Lembrando que o Danilo é lateral da seleção brasileira e o Flamengo pode ter 2 jogadores na seleção brasileira, Danilo e Wesley, e o Varela, que é o terceiro lateral do Flamengo, ou segundo, né? Não sei, porque se vai ficar mantendo ali o Danilo como zagueiro, mas a verdade é que ele é o terceiro e ele pode, com certeza, será convocado para a seleção do Uruguai. Então o Flamengo deve perder Léo Ortiz, Danilo, Gerson, tudo para a seleção brasileira. Deve perder Varela, o De La Cruz, De Arrascaeta para a seleção do Uruguai, aí já foi 6. Deve perder o chileno Eric Pulgar para o Chile, aí já foi 7. Aí perde o Gonçalo Plata para a seleção do Equador, aí já foi 8. Tem mais jogadores aí que podem ser convocados, que já foram convocados no passado, que é o caso do Alexandre, Cebolinha, Pedro, entre outros. E se isso acontecer, o Flamengo pode chegar a ter mais de 10 desfalques aí ao longo do ano. Então muita gente fala, o elenco do Flamengo é grande, mas a gente viu aí, um zagueiro está contundido e só volta lá para junho, julho, que é o Matias Vinha, lateral esquerdo, né? Aí o outro lateral que faz a função hoje, que é o titular, Alexandre machucou, só volta daqui a 2 semanas. Eram 3, mas já se passou uma, então só volta daqui a 3 semanas. O Ayrton Lucas sentiu também umas fisgadas no joelho após pancada no último jogo contra o Fluminense e já foi desfalque. Ontem não tinha um lateral para colocar, ou seja, 3 laterais e não tinha um para colocar. Aí você vê como é que é. E na lateral direita está para ver a mesma situação com as convocações para seleções aí, fora as lesões. Léo Pereira, nós temos hoje Léo Pereira, Léo Ortiz, o Danilo que faz a zaga e o Cleito. Mas o Léo Pereira, raramente ele consegue fazer 10 partidas consecutivas. Então o Flamengo precisa de mais um zagueiro. Se você pega no meio de campo ali, De Arrascaeta, convive com lesões, não consegue jogar todas as partidas, por isso está sendo poupado. Então o Flamengo tem muitos problemas desse tipo. E não só o Flamengo, o futebol hoje em dia vive disso. O jogador hoje em dia ele se lesiona muito mais do que antigamente. Não sei se é os treinos que é mais puxado, ou se é porque o jogo é mais pegado, mas eles se lesionam mais. Então o elenco tem que ser grande. Com isso, inflaciona aí a folha salarial. Os clubes têm que arcar com folha salarial. O Flamengo, por exemplo, na faixa de 30 milhões, era 35 milhões que o Flamengo gastava por mês. Agora o Flamengo está gastando 30 só com o futebol. Vai ficando cada vez mais caro o futebol. O Flamengo estuda a possibilidade de colocar um teto máximo de salário para que mude isso. Mas para isso aí tem que convencer os outros times, quando for contratar, negociar dessa forma. É uma missão muito difícil, que vai levar muito tempo para frente. E a gente espera que consiga, mas é difícil. Estava esquecendo, Neymar em reportagem aí, da declaração apoiando o Felipe Luiz, falando que a bola realmente é muito ruim, o Felipe Luiz tinha toda a razão e tem que mudar isso no futebol brasileiro. Então Neymar deu uma meio que incrementa aquilo que o Felipe Luiz tinha falado e apoia o Felipe Luiz nessa luta aí contra as bolas que estão cada vez pior nos campeonatos estaduais. Abençoado, Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço, fui, valeu meus amigos.